Bem, vamos concluir essa história. Finalmente. As contas não fechavam. Quando estávamos lá em cima da montanha, éramos 13. Desceram 10. Cadê os outros 3? Então eu liguei para o Carlos Alberto Provin e ele me explicou a diferença. Na realidade é o seguinte, coincidentemente naquele dia, foi o pessoal da nossa turma da sala, foi o pessoal da natação. Eu estava na turma do pessoal da natação, foi todo mundo no trem. Estava o Marcos Keller e eu. O que eu lembro da história? A gente foi, subimos, digo, não junto, todo mundo junto num grupo só, porque né, uns ficavam para trás, um viu na frente, mas subimos. Nos encontramos lá em cima, todos. Eu e o pessoal não descemos pela frontal de volta. Nós descemos pela noroeste, pela outra trilha. A padiola, que havia sido improvisado com alguns galhos que o Jacó tinha cortado, porque ele tinha levado um facão. Sempre saí com um facão, com esses negócios aí para o mato. E cortamos uns paus lá e amarramos com cipó, com tudo, e descemos bem devagarzinho. Daí ficamos lá na estaçãozinha lá. Daí ficamos lá até passar o trem. Quando a noite já ia alta, o marumbinista, que forneceu a lona, que melhorou a padiola do Francisco, esse marumbinista chegou e disse: eu não posso ficar aqui junto com vocês, eu tenho que descer. Então foram escolhidas 2 pessoas para descer junto com ele, que foi o Arquimedes e o Everson. Daí o que acertamos? Que daí ia descer mais 2 com ele. Eu e o Arquimedes acabamos descendo com ele. E a gente desceu no escuro, que ele pegava a lanterna e só virava para trás assim, e ia andando e balançando o braço, manja? Tentando iluminar pra gente. E o Arquimedes, pô, a gente não está acostumado a andar no escuro e muito mais em descendo o morro, né? Então a gente mais caía do que ficava em pé, eu e o Arquimedes, né? O que eu lembro foi só eu e o Arquimedes, não desceu mais ninguém daí naquela hora. E nós chegamos lá na estação, já era sim tarde, não lembro que horas. Eles já tinham jantado, o pessoal lá já tinha comido, e falaram assim para nós: olha, sobrou uma sopa aí, vocês querem? Pô, nós vesgo de fome, né? Ele falou: não, queremos, lógico que queremos. Não lembro assim exatamente, não era na estação, era na casa dos marumbinistas. E a gente esquentou aquela água ali, né, porque não tinha nada dentro. Aí eles deram uma farinha para nós, não sei que farinha que era também. Eu e o Arquimedes jogamos aquela farinha, fizemos um concreto ali e comemos aquilo, e tava bom pra caramba, né, porque a gente tava assim, uma fome desgraçada, já era tarde. E daí o Arquimedes falou para ele: bom, cara, é o seguinte, nós temos que pegar um trem para ir para Curitiba, nós não podemos ficar aqui. Daí eles falaram: não, agora de madrugada só vai subir trem de carga, e trem de carga não pode. Daí nós falamos para eles: bom, o negócio é o seguinte, nós vamos nesse trem de carga de qualquer jeito, nem que a gente vá pendurado atrás, mas que nós vamos embora nesse trem de carga, nós vamos. E eu sei que esse trem de carga, a gente começou a escutar o barulho, ele subindo, e o cara falou assim: eu vou tentar fazer sinal para ele, para ver se ele para, porque normalmente o trem de carga não para aqui, não tem o porquê parar aqui, né? Daí o cara fez sinal com aquelas lanternas deles assim, e o cara parou. Daí que isso aí, assim, acho que era umas meia-noite mais ou menos, entre meia-noite e 1h, que eu lembro, assim, acho que era mais ou menos assim o horário que o trem de carga estava passando naquela estação. Daí o cara parou, esse marumbinista contou a história pro maquinista, mas o maquinista falou: não, eu não posso levar, de jeito nenhum, não tem como, não posso levar, sei lá, não sei o quê. Chuva, frio e angustiante espera pelos bombeiros que viriam só no outro dia de manhã. Bom, e aí foi. E aí a gente acabou passando a noite lá em cima, o Maurício Brasileiro, o Otto, o Wilson, eu e o Chicão. E a noite foi complicada, passando, praticamente ninguém dormiu, né? E garlava, e daí os pingos caíam no meio das árvores, aquela coisa toda molhada, a gente tudo molhado, encharcado.
falar uma coisa, foi a primeira vez que eu dormi agarrado com homem, com 4. Era eu, Maurício Brasileiro, o Otto, todo abraçado para se esquentar. E o Chicão doendo a perna, porque já tinha esfriado, aquela adrenalina tinha baixado toda. E dormíamos junto, abraçado ali. No dia seguinte, não tinha nada para comer, mas não tem problema nenhum. Amanheceu com o sol, e aí a gente começou a descer de novo, né? Então, essa foi uma noite em que a gente dormiu abraçado, 5 homens ali. Muito legal. Enquanto isso, de manhã, o Arquimedes e o Everson chegavam aqui em Curitiba, deram alguns telefonemas e cada um foi para a sua casa. Eu, pela manhã, fui para a aula. E lá na aula esperava saber alguma notícia, que não veio. Então as pessoas começaram a perguntar o que tinha acontecido, como, quando, onde. Inclusive veio a namorada do Simar perguntar e o pessoal me fez sinal para não dar muitos detalhes para ela não se assustar. O Aido tinha preparado um farnel para descer lá para a estação para levar comida para eles. E quando ele chegou na estação, os bombeiros já estavam prontos para descer. Então ele chegou e conversou com os bombeiros e falou que ele tinha preparado comida para levar para eles e tudo mais. Os bombeiros não autorizaram que ele subisse na máquina. Então ele ficou aí, inclusive foi entrevistado por uma repórter da TV, né? E a reportagem foi ao ar ao meio-dia. Eu, quando voltei da aula, assisti a reportagem. Amanhecendo, assim que deu chance, a gente começou a carregar o Chicão de volta, descemos lá até a estação Manumbi. E aí, quando a gente chegamos lá embaixo, tinha uma rapaziada dos manumbinistas, tá, chegamos e tal. E nós mortos. Até que de onde a gente parou com o Chicão até descer para a estação Manumbi, eu olho que eu não sei, não foi tão grande o tempo assim. E a gente se deitou lá e ficou relaxando. Nós 5. Quando daí chegou uma maquininha pequena, nem sei o nome desse tipo da máquina, da Rede Ferroviária Federal, com os bombeiros, acho que eram umas 10 da manhã, 11. E eles vieram para tirar o Chicão do morro, só que a gente já estava lá. E veio alguém da Rede Globo, na época, lá no Canal 12, acho. E daí, como o Chicão já estava lá, estava tudo lá, os manumbinistas, a rapaziada, saíram e foram fazer um filme junto com a Rede Globo, como é que foi a salvação, como é que foi a retirada do Chicão. Mas eles fizeram esse filminho, e aí, claro, eles voltaram na maquininha, e os bombeiros depois, e foram embora, e a gente ficou esperando o trem até as 6h30 da tarde. Então eles passaram o dia inteiro lá na estação, esperando o trem de passageiros que passaria à tarde. Eles estavam desde o dia anterior sem comer. Subiram no trem e vieram para casa. Enquanto isso, o Chicão tinha sido levado para o pronto-socorro, tinha sido engessado o braço esquerdo e o tornozelo e tinha sido levado para casa. E quando ele estava chegando em casa, os pais deles estavam vendo a reportagem. E nessa hora que eles ficaram sabendo que o filho deles tinha se acidentado. E felizmente foi a hora que ele chegou, então eles nem tiveram tempo de levar susto. Depois de tudo isso, voltamos às aulas normalmente, né? Então, aquele dia passou e no outro dia todos estavam lá na aula, exceto o Chicão, que ficou uns dias em casa. E nesses dias que ele ficou em casa, eu saía da aula, ia na casa dele e levava meus cadernos para que ele pudesse copiar a matéria. Na semana seguinte, ele já começou a frequentar a escola e, como nós fazíamos parte da mesma equipe, fizemos trabalhos em conjunto e todos nós passamos de ano. Depois que o Chico se recuperou, o pai dele ofereceu um belo churrasco para nós e nós fomos lá, todos, né? Fomos muito bem servidos. Daí, depois disso, no dia seguinte houve um repeteco. Nesse dia eu não fui, mas tem as fotos aí do churrasco, né? E no caso, todos nos formamos, como vocês podem ver na foto da formatura, e mais tarde cada um seguiu seu rumo.
E o Chicão, no caso, eu convidei para ser meu padrinho de casamento. Ele foi meu padrinho de casamento, como vocês podem ver na foto. E depois eu fui padrinho de casamento dele, quando ele casou lá na igreja de Araucária. E depois não tivemos mais contato. Mas eu sei que hoje ele está aposentado, com sua esposa e seus filhos, numa boa. Felizmente para nós e para o Chicão, todos conseguiram manter a calma naquele momento difícil lá da queda. E pela solidariedade, amizade de todos, né? Cada um entendendo o seu papel, nós conseguimos sair de lá com tranquilidade e estamos aí hoje para contar a história e dar risada. Mas o verdadeiro guerreiro foi o Chicão, né? Porque ele, com perna quebrada, braço quebrado, corte no tornozelo, gemendo a noite inteira lá na montanha, superar, passar por tudo aquilo, ele que foi um verdadeiro guerreiro, né? Um grande abraço para todos aí, um prazer enorme estar falando com vocês. A gente era uma equipe fantástica. Todos falam de todos falam, perguntam por um ou por outro. E aquele espírito de grupo, aquelas amizades que a gente fez são muito fortes. Aquela escola foi um marco para nós, mas as pessoas que estiveram lá foi um marco maior ainda. Amizade, solidariedade, vontade de ver o outro crescer. Todos aqueles que lá estiveram e que eu consegui contatar, lembraram com emoção daquele fim de semana. E cada um ostenta com orgulho o seu diploma de marumbinista conquistado naquele dia. O Wilson ainda pediu que todos assinássemos o verso do seu diploma para guardar como lembrança. Uma lembrança que certamente acompanhará cada um de nós até o último dos nossos dias. E foi assim que terminou a história, graças a Deus. Agradeço aqui a todos aqueles que colaboraram com vídeos, com texto ou com depoimento de voz. Foi muito legal ter contatado todo esse pessoal, todos foram muito prestativos e fica aqui o meu agradecimento a todos. Na sequência, tem um depoimento do tio do Wilson, que fez várias escaladas lá no Pico do Marumbi, inclusive escreveu um livro a respeito, e ele se propõe a orientar pessoas que vão subir a montanha. Mas o importante de tudo é você ir preparado, adequadamente vestido, levar água, comida e também saber que vai ser uma jornada cansativa. Oi pessoal, tudo bem aí? Adorei, matei minhas saudades. Agora, o negócio é o seguinte, quando vocês quiserem voltar lá no Marumbi, que eu espero que voltem sempre, não esqueça de seguir algumas normas. Como aliás o senhor já tinha dito lá para aquele que usasse a toalha, ele não usou e dançou, né? Mas então a próxima vez, olha aqui, ó. Eles que me telefonem, se eu ainda tenho alguns exemplares, ele está à disposição. Aqui explica tudo. Foram em 2 etapas que eu fiz as escaladas. Quando era guri, 15 anos, até os 50, e depois eu tirei umas férias e continuei até os 80. Essas 140 escaladas que estão narradas aqui é da 2ª etapa, tá bom? E estou à disposição, não como guia, que agora não dá mais, mas como orientação, alguma coisa, dúvida. Tchau, um abraço para todos.